Oi, pessoal. Continuando então a nossa série de entrevistas e bate-papos com físicos relativa ao Dia do Físico, nós continuamos mais um bate-papo aqui, mais uma conversa interessante sobre a área, sobre o fazer científico. Eu, como vocês já me conhecem, sou Douglas, Relações Públicas, trabalho no Departamento de Comunicação Social da Reitoria do Instituto Federal do Ceará, estou como coordenador de jornalismo e imprensa. E justamente esse projeto do IFCE, junto com instituições parceiras, que tem a honra de trazer para vocês algumas entrevistas com físicos, pesquisadores e pesquisadoras nacionais, pessoas que vêm contribuindo com o ensino e a pesquisa no país. Nesta ocasião, nós contamos com a participação especial. Nosso convidado de hoje é o professor doutor Teudo Anderson da Silva Pereira, professor associado na Universidade Federal de Mato Grosso, a UFMT. O professor Teudo Pereira possui graduação em Física pela Universidade Federal de Mato Grosso, mestrado e doutorado em Física pela Universidade Federal do Ceará, UFC. Fez pós-doutorado no Laboratoire Pierre Eichmann, em Paris. Tem experiência na área de Física, com ênfase em Física da matéria condensada. Professor Teudo, é um prazer conversar com o senhor, seja muito bem-vindo. Obrigado, é uma satisfação muito grande estar falando com os colegas da área e principalmente, né, com o pessoal do Ceará, um povo que eu tenho muito carinho, muita admiração. Passei 6 anos muito bom da minha vida aí no Ceará, onde eu pude me formar, e é sempre uma satisfação poder falar com os amigos aí do Ceará. Muito bem, professor. Para a gente iniciar aqui a nossa conversa, o nosso bate-bola, eu vou fazer a pergunta que a gente normalmente faz para todo mundo que está participando desse nosso projeto, para os físicos, os pesquisadores, pesquisadoras. Conta para a gente um pouco mais da sua trajetória acadêmica, da sua formação, passando pela graduação, depois mestrado, doutorado. Conta para a gente um pouco mais dessa sua trajetória que o conduziu até chegar nesse ponto da sua vida. Certo. Eu vou um pouquinho antes, eu vou começar. Eu não vou mostrar agora a minha apresentação, mas só para falar dessa trajetória, tá? Eu vou um pouquinho antes, vou começar falando que eu fui aluno da Escola Técnica Federal do Mato Grosso, hoje Instituto Federal, né? E a minha vida começou a mudar ali, quando eu fiz o curso técnico em eletrônica, entre o ano de 1993 e 1995, né, que foi o curso de eletrônica que me chamou a atenção para muitas coisas que eu não conseguia entender e que estavam relacionadas com a física, não propriamente com a eletrônica, né? A física é uma ciência base de tudo, e muitas coisas que eu não conseguia entender estavam relacionadas com a física, em particular com a mecânica quântica, né, que eu queria entender e não conseguia entender. E dessa forma, eu fui levado a fazer o curso de Física na Universidade Federal de Mato Grosso, onde eu ingressei em 1997, né, tendo formado no ano de 2000. E naquele período eu tive a sorte do curso nosso de licenciatura estar passando por uma avaliação do MEC, e quem foram os técnicos que avaliaram o curso nosso, né, que foram enviados pelo MEC, foram 2 professores, um professor da URGS e um professor do Ceará, né, da UFC, o professor Gil de Aquino Farias. Naquela ocasião, o professor ele ficou impressionado com o nosso curso, que era licenciatura, mas tinha uma base forte de disciplinas do bacharelado. E ele ofertou aí algumas bolsas de mestrado para os alunos da Federal do Ceará, da Federal aqui de Mato Grosso, né? E entre os alunos que foi selecionado para essa bolsa, eu estava no meio. E fui para lá fazer o curso de mestrado em 2001. E em 2006 eu terminei o doutorado e voltei para a terrinha para ser professor aqui. Fui professor na Universidade do Estado e também fui, entre os anos de 2007 e 2008, né, eu fui concursado na Universidade do Estado do Mato Grosso, onde eu atuei no departamento de matemática. E aí, em 2008, eu fiz o concurso na UFMT para o Instituto de Física, onde eu atuo até hoje, no Instituto de Física da Universidade Federal do Mato Grosso. Então, essa é a minha trajetória. Fiz pós-doc, como você falou, né, na França, entre 2013 e 2014.
Então, essa é a minha trajetória acadêmica, né, onde pude me formar e atuo e trabalho orientando alunos e dando aulas no curso de Física aqui da universidade. Muito bem, professor. Que trajetória, né? E que satisfação ver que o ponto de partida foi na nossa rede federal. Né? Você falou que estudou na escola técnica e depois depois viria a se tornar o Instituto Federal do Mato Grosso, não é isso? E exatamente. Tudo começou lá. As suas curiosidades, as suas inquietações, o seu direcionamento na direção da ciência partiu da rede federal. Muito legal. Isso é uma história que a gente tem diversos exemplos e a sua trajetória é mais um desses exemplos de vitória que a gente tem na rede federal. Professor, nos fale um pouco da sua principal linha de pesquisa. O pessoal também quer saber disso. Certo. Aí vai demorar mais um pouco, né? Porque o que eu mais gosto de falar é da minha linha de pesquisa. Mas antes disso, eu quero falar que tenho o maior carinho pela rede federal. Tenho muitos amigos, alunos nossos, né, do curso de pós-graduação em Física aqui que a gente forma. São professores da rede federal. Eu tenho muito carinho por lá, pela rede, e devo, né, a parte da minha formação a essa rede. A minha linha de pesquisa se deu início no mestrado, né? Eu comecei a estudar mais especificamente a física da matéria condensada, em especial física de semicondutores, onde eu estudei as propriedades eletrônicas de postos quânticos, né? Então, de lá para cá, eu tenho feito bastante estudo relacionado com semicondutores, já orientei vários alunos, desde a iniciação científica, mestrado, e atualmente oriento doutorado, em física de semicondutores. Eu tenho agora uma apresentação e começo falando qual que é o tamanho dos objetos, né? Qual o tamanho dos objetos que tem em nossa volta. Né? Os objetos, eles têm tamanhos bastante diversificados. E por que saber o tamanho dos objetos? Porque esse tamanho dos objetos, ele afeta o comportamento, né? O nosso comportamento e o comportamento dos objetos que estão à nossa volta estão, de certa forma, relacionados com esse tamanho dos objetos, né? E aí, se a gente olha simplesmente para o sistema solar, e aí a gente vai ver o tamanho de objetos que está mais próximo da gente, né? Como o Júpiter, Saturno, que são os maiores planetas do nosso sistema, o Marte, né? Que atualmente está bem na mídia, né? Por conta da sonda que está lá, da sonda não, do robô que está andando pela superfície de Marte. Essa semana eles conseguiram fazer com que um drone voasse na superfície de Marte, né? Voasse em torno de Marte, tirasse algumas fotos. Né? Então, Marte está bem na moda, e Marte está aqui, é um planeta pequeno, né? Em comparação com os outros planetas, em comparação com a Terra é um pouquinho menor também, e aparecem outras escalas aqui, e a ordem de grandeza do tamanho desses objetos vai diminuindo ainda, né? Então, aqui já estamos na ordem de grandeza de 10 a nona, que é o tamanho do Sol, e a Terra aqui está em torno de 10 elevado a 7 metros, né? A ordem de grandeza da Terra. Mas se a gente olha para o tamanho dos objetos que estão na superfície da Terra, né? E a gente vai deparar com tamanhos visíveis a olho nu, né? Como o tamanho de pessoas, né? Que está da ordem de 10 elevado a 0 metros, né? Uma pessoa normal tem aí em torno de 1,70. Uma criança tem em torno de 80 centímetros, né, que é 0,8 metros. Né, a bola brazuca, né, que foi usada na Copa do Mundo aqui do Brasil, tem em torno de 68 centímetros, né, 0,6 metros. Né. Então, e se a gente reduz ainda mais a ordem de grandeza desses objetos, a gente vê objetos do nosso dia a dia, como as moscas, né, que está aqui da ordem de 1 centímetro, o diâmetro da espessura, a espessura de uma moeda de R$1, né, está da ordem de 1 centímetro, e à medida que vai reduzindo, a gente vai encontrando objetos cada vez menores, né, como o ácaro, que tem no sofá, no tapete, os glóbulos vermelhos, que está da ordem aqui de 7 micrômetros, né, ou 10 elevado a menos 6 metros, né, uma bactéria, né, que é da ordem de 2 micrômetros, e à medida que vai diminuindo a escala, a gente vai chegar numa escala de tamanho de objetos aqui que chega da ordem
entre 10 a menos 7 e 10 a menos 9 metros. Então, os objetos que eu costumo estudar em física da matéria condensada, eles estão nessa ordem de grandeza aqui. Né? Então, nessa ordem de grandeza, a gente tem, por exemplo, o vírus SARS-CoV-2, né, Covid, né, que está, infelizmente, deixando toda a sociedade em uma situação crítica de saúde pública. Ele tem essa ordem de grandeza, né, da ordem de nanométrica. E à medida que a gente vai diminuindo, a gente chega aqui numa escala nuclear que dá em torno de 10 a menos 15. Então, aqui já é uma outra física que estuda objetos nessa ordem de grandeza, diferente da física que eu estudo nessa ordem de grandeza, de 10 a menos 9 metros, e que também é diferente da física que a gente estuda aqui na ordem do macroscópico, né? Na ordem de 10 elevado a 0 metros ou maior. Né? Muito embora você pode usar conceitos de mecânica quântica para explicar o comportamento atômico aqui, né, de objetos que está da ordem de 10 a menos 15 metros. Né? Mas, especificamente, a física que estuda objetos na ordem de 10 elevado a menos 15 metros é a física nuclear. A física da matéria condensada, ela estuda objeto, especialmente nessa ordem de grandeza, né, na ordem nanométrica. Bom, então aqui eu mostro para vocês também um artigo que saiu do ano passado e que precisou usar conceitos da física, né, que estuda objetos na ordem nanométrica, para descrever a morfologia do vírus da Covid-19. Né? Então, foi usado um equipamento chamado microscopia de transmissão eletrônica, e a partir desse equipamento, que enxerga objetos nessa ordem de grandeza, né, a morfologia do SARS-CoV, do vírus da Covid-19, pode ser mostrada para a comunidade. Né? Então, ele é um vírus que tem diâmetro que compreende entre 60 a 140 nanômetros, né, e tem estas características. Né? Então, ele foi obtido a partir de um estudo, né, da comunidade científica que trabalha com microscopia de transmissão eletrônica. Né? Então, esta técnica é uma técnica que atende não só físicos, né, mas também como químicos e outros profissionais que estudam objetos na escala nanométrica. Né? Então, quais são essas áreas, né, que estudam objetos na área nanométrica? Nessa escala nanométrica, ela é uma escala interdisciplinar, várias disciplinas estudam e objetos que têm essa escala, né, como a física, a química, a própria medicina, a biologia, a engenharia, a informática. Né? Então, por exemplo, em cada uma dessas áreas, você tem tópicos relacionados com objetos, né, com essa ordem de grandeza. Por exemplo, na física, a gente estuda sólidos, a gente estuda semicondutores, né, que é um assunto que está relacionado com a minha dissertação de mestrado, minha tese de doutorado, com a minha linha de pesquisa. Né? A mecânica quântica, né? E na engenharia a gente tem a eletrônica, a microscopia, né? Ciências de materiais, engenharia de materiais. Né? Na biologia a gente tem células, sistemas naturais, DNA. Né? E também essa é uma área interdisciplinar. Né? Então, tem assuntos que estão relacionados com física e biologia, com física e química, com química e biologia, com física e medicina, química e física e medicina, né? Então, elas também são multidisciplinares. Né? Então, todos esses assuntos, né, que estão relacionados com o estudo de objetos nessa ordem de grandeza, está relacionado com a nanociência. Então, nanociência é a ciência que estuda o objeto na ordem de nano. E toda tecnologia que tem origem na nanociência, é o que a gente chama de nanotecnologia. Né? Então, aí tem nanotecnologia relacionada com tintas, né, com displays, com baterias, né, com nanotubos. Né? Em todas essas áreas de conhecimento, a gente tem nanotecnologia relacionado com a nanociência. Né? Bom, agora, como estudar objetos com essa ordem de grandeza? Bom, se a gente pensar em estudar usando ciência, né, a gente poderia, por exemplo, pensar
em usar as leis clássicas da física para estudar esses objetos, né? Tal qual a gente aprende lá no curso no ensino médio, né? As leis as leis de Newton, né? As leis da termodinâmica, para estudar esses objetos nessa ordem de grandeza, né? O problema é que, nessa ordem de grandeza, as leis da mecânica clássica não se aplicam, né? Porque essa ordem de grandeza é um domínio da mecânica quântica, né? E a mecânica quântica teve origem, né, nos trabalhos de Heisenberg e Schrödinger, né, que tiveram por base vários outros cientistas, né, como Max Planck, Einstein, né, que explicou o efeito fotoelétrico, o de Broglie, né, que com a sua hipótese de ondas de matéria, né? Então, as teorias de Heisenberg e Schrödinger, elas foram premiadas, laureadas, né, com o Nobel de 1932 para Heisenberg e 1933 para Erwin Schrödinger. Né? O Schrödinger dividiu o prêmio Nobel com Dirac e o Heisenberg ele ganhou o prêmio Nobel sozinho. A área crescida é muito grande, né? É até um paradoxo, né? É nanométrica, mas o campo de atuação é gigante, é enorme. Prosseguindo então, professor, você falou agora da sua linha de pesquisa. Seguinte, quando a gente fala em professor, logo se pensa como um trabalho aquilo que a gente já vem na cabeça no senso comum, né? A sala de aula, o professor ali na frente, os alunos acompanhando. Queria que você explicasse de forma sucinta para a gente, de forma rápida mesmo, como que se dá a sua atividade como professor, como docente de uma universidade, que é muito mais do que isso, né, professor? Olha, uma profissão que eu adoro, que é dar aula, ensinar, orientar. Então, eu coordenei o programa de pós-graduação, né? Meu mandato acabou recente, e enquanto professor e coordenador do programa, eu ajudei muitos alunos. Então, você pegar um aluno que está entrando na universidade bastante imaturo, né, com relação a um conhecimento, e ver a progressão desse aluno até ele terminar a graduação, entrar na pós-graduação, no mestrado, doutorado, você vê a formação desse aluno, é uma coisa muito gratificante, né? Então, uma coisa que me deixa bastante feliz é quando eu converso com meus alunos sobre a física e vejo que os alunos estão aprendendo muito mais rápido do que eu aprendi, né? E estão tendo acesso a conhecimentos de forma muito mais rápida. Então, hoje está acontecendo que alguns dos meus alunos estão me ensinando muita coisa, né? Então, isso é uma coisa muito prazerosa, isso é muito prazeroso. Você vê a formação do aluno e ensinar. Atualmente, eu tenho lecionado a disciplina de Introdução à Teoria Quântica para alunos de bacharelado e alunos da licenciatura, né? E Física Computacional também, né, para alunos do bacharelado. É uma atividade que eu, às vezes, passo até tarde da noite preparando aula, porque por mais tempo que eu esteja dando essa disciplina, sempre tem uma forma ou outra, né, diferente de dar um determinado assunto. Então, a gente, enquanto professor da universidade, a universidade é um tripé, então a gente tem que fazer pesquisa, ensino e extensão, né? E eu gosto desses três temas de forma igual. Eu gosto de fazer a pesquisa, gosto de atuar no ensino e também gosto de fazer a extensão. A extensão eu realizo eventos científicos quase que todo ano, né? Nós organizamos aqui a Escola Mato Grossense de Física. Ano passado foi o único ano que a gente não organizou, por conta da pandemia, mas a gente já está pensando esse ano em realizar essa escola. E essa parte de organizar o evento é complementar a formação acadêmica do aluno, né? Complementar ao ensino do aluno. Então, ensinar é bastante gratificante. Então, eu sempre, quando eu estou lecionando, né, eu sempre uso exemplos para os alunos, né, que a gente observa lá nos eventos que a gente organiza, nos eventos que a gente participa. Então, eu estou sempre trazendo para a sala de aula, né, assuntos relacionados com
com os temas, né, dos eventos, das entrevistas, né, que a gente tem. Agora, com a pandemia, a gente meio que teve que reaprender a organizar eventos e assistir, participar de eventos também, né? Ficou um pouco mais fácil participar desses eventos, e eu tenho usado isso também em sala de aula. Eu tenho mostrado para os alunos vários eventos que estão ocorrendo, né? Inclusive, deixo fazer a propaganda do evento da Sociedade Brasileira de Física que vai acontecer, está aberto a inscrição, e divulgar que para os alunos da graduação, o evento esse ano vai ser gratuito, né? Então, aproveitem para participar aí do encontro de outono da SBF, que as inscrições estão abertas. Então é isso, não sei se respondi completamente a sua pergunta, mas eu fui contratado na universidade para lecionar, né? E é o que eu mais gosto de fazer. Respondeu sim, professor Teudo. E para a gente finalizar, eu queria que você deixasse aí uma mensagem para quem está começando agora a trilhar uma caminhada acadêmica na física, principalmente, e também em outras áreas do conhecimento, que tem aí muita coisa pela frente para enfrentar, dificuldades que você conhece bem. Deixa a sua mensagem para quem está agora iniciando nessa caminhada. Pois é, a física é uma ciência experimental, né? O que significa dizer que ela é baseada na observação, ou na descrição teórica da natureza, né? E frequentemente a gente ouve, né, uma pergunta que nos incomoda muito, para que serve estudar física, para que serve física, para que serve ciência básica? Para motivar os alunos, né, que fazem física e ouvem bastante essa pergunta, eu tenho aqui uma imagem, né, não sei se está aparecendo a minha tela ainda, está aparecendo? Tá, né? Que é esta imagem aqui, de cientistas das cavernas, né, se explicando para os chefes das cavernas, né? Então, aqui você tem 2 cientistas fazendo uma pesquisa deles, básica, ciência básica, e aí o chefe da caverna diz o seguinte: para que serve? Né? Para que serve isso que você está estudando? Né? E eles falam assim: ainda não sabemos, o que a gente faz é pesquisa básica. E isso incomoda muito esses chefes da caverna, que respondem da seguinte forma: que bonito, a gente se matando, carregando pedras e arrastando animais selvagens, e os senhores se divertindo fazendo coisas que não servem para nada. Bom, essa frase tem um erro e tem um acerto. O acerto está na diversão, porque fazer ciência básica é uma diversão. Embora a gente não saiba para que vai servir, com certeza, em algum momento, pode servir para alguma coisa, né? E veja aqui o objeto de estudo, né, dos cientistas da caverna, né, e veja o porquê que os chefes da caverna estavam reclamando, né, porque eles estavam arrastando pela selva, né, animais pesados, né, enquanto os cientistas estavam se divertindo, inventando a roda. Então, esse infógrafo eu gosto muito de mostrar para os alunos, né, e que sirva de motivação para quem faz ciência básica. Né? A gente estuda muitas coisas, às vezes não sabe para que serve hoje, mas no futuro pode servir para alguma coisa. Obrigado, era isso que eu queria falar. Muito bem, então nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo com o professor Teudo, que gentilmente atendeu ao nosso convite. Teudo Anderson da Silva Pereira, da Universidade Federal do Mato Grosso, é mais um físico, mais um pesquisador a participar aqui do nosso projeto de entrevistas, bate-papos relacionado ao Dia do Físico. Obrigado, professor, até a próxima.